Olá, queridos alunos, eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos ler o objeto de conhecimento da nossa aula 26. Objeto de conhecimento, lipídios, detalhamento, definição, características e aplicação no cotidiano. Então, vamos à nossa aula. Hoje a nossa aula vai acontecer na cozinha e eu vou falar de uma molécula orgânica chamada de lipídios. Você já deve ter ouvido, né, falar dessa palavra, lipídios. Mas o que seria os lipídios, né? O que significa lipídio, né? Você não está lembrado? Vamos recordar? Então, é uma molécula semelhante à gordura. É um importante bloco de construção das células dos animais. Os lipídios, eles são orgânicos e eles não se dissolvem na água. Eles têm um papel importante, eles armazenam energia. Também ajuda o corpo a absorver e usar as vitaminas A, D, E e K. E aqui na nossa mesa nós temos vários exemplos de lipídios. Eu vou citar três que são saudáveis, que devem estar na nossa dieta, que é o abacate, o ovo, as sementes e as nozes. Agora vamos ver o que são lipídios, né? Os lipídios também são conhecidos popularmente como gorduras e óleos. São moléculas orgânicas compostas principalmente de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Observe como se formam os lipídios. Os lipídios, eles são formados pela associação de um ácido graxo com glicerol. Então, eu preciso ter esses dois compostos orgânicos, o ácido graxo e o glicerol, tá? A partir da associação dessas duas moléculas, observem que se forma o lipídio. E aí alguém pode dizer assim, professora, o lipídio é um éster. Sim, o lipídio é um éster, né? São ésteres, né? Aí eu trago para vocês um exemplo de lipídio, que são os triglicerídeos. Os triglicerídeos, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Eles são perigosos, eles não são legais para a nossa saúde, não, os triglicerídeos. Vocês sabiam? Porque eles vão aumentar, tá? O colesterol ruim, porque nós temos dois tipos de colesteróis, né? O ruim e o colesterol bom. Mas o excesso, né, de triglicerídeos na nossa dieta pode fazer com que a gente tenha, né, gordura no organismo. E aí isso não é legal. E os triglicerídeos, eles são formados, observem comigo, por uma molécula de glicerol. O glicerol, ele é um triálcool, né? Tanto que vocês podem observar aí, né, a presença de 3 hidroxilas e reagindo com 3 moléculas de ácidos graxos, tá? Associação dessas moléculas forma-se os triglicerídeos. Aqui nós temos a reação química, né, dessa associação, dessa formação dos triglicerídeos. Vocês podem observar aí, né, que as hidroxilas, ó, tá ali, as hidroxilas que estão em azul ali, né, elas estão circuladas. Observem que elas se ligam o quê? Aos radicais dos carboxílicos dos ácidos graxos, né? E assim forma-se os triglicerídeos.
Esse tipo de reação aí, gente, é chamada de reação de esterificação, tá? E outra coisa importante, o que pode causar o aumento desse triglicerídeos, né, no nosso organismo, esse excesso de triglicerídeos no nosso organismo. Pode ser o excesso de carboidratos, né, como massas, pães, pizza, salgadinhos, né? Também produtos industrializados e a falta de atividade física. A gente acha que os lipídios, que são conhecidos popularmente como gorduras e óleos, são vilões, né? Toda vez que a gente se alimentar de algo que tem essas gorduras e esses óleos, a gente já pensa que a gente já vai ficar doente, não é verdade? Mas isso não é verdade, não é uma coisa certa não, tá, gente? Porque os lipídios, eles são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Os lipídios são fonte de energia, são isolante térmico, têm função hormonal, têm proteção mecânica, tem função estrutural, é um lubrificante e tem função impermeabilizante. Aqui nós temos as características dos lipídios. São brancos ou levemente amarelados. São gordurosos ao tato, insolúveis em água. O que quer dizer isso, gente? Que ele não se dissolve, né? Não se dissolve, não consegue se dissolver na água, mas são emulsionáveis nela, ou seja, consegue se misturar. Só não consegue se dissolver, mas ele consegue se misturar, né? Aí nós temos a imagem dos lipídios, né? Como a gente vê os lipídios, muitas gorduras, tá? A gente precisa saber que gorduras são boas, que gorduras são ruins, que gorduras que a gente pode colocar na nossa dieta, que vai fazer com que o nosso colesterol bom aumente, né? E o colesterol ruim diminua. A gente precisa ter essas informações, saber sobre isso. E aonde eu posso encontrar os lipídios? Eu posso encontrar os lipídios em alimentos de origem animais e também vegetais, tá? Agora, o seu consumo deve ser feito de forma equilibrada, tá, gente? Nós já vimos que nós precisamos dos lipídios, mas não podemos exagerar, né, no consumo desses alimentos. E eu vou dar aqui exemplo de origem vegetal, onde que eu posso encontrar os lipídios em origem vegetal, no coco, no abacate, nas sementes, e também de origem animal. De origem animal, eu posso encontrar nas carnes vermelhas e também os derivados do leite, tá bom? Aí, aonde eu posso encontrar os lipídios. Existe aqui alguns tipos de lipídios. Eu vou começar a falar dos glicerídeos, tá? Que são os óleos e gorduras. E existe uma diferença, o que é óleo, o que é gordura, tá bom, gente? E a gente vai ver aqui essas diferenças. Vamos lá. As gorduras são glicerídeos, né? Um tipo de lipídio, que é chamado de glicerídeos. Os dois são, né? Só que observe que as gorduras, elas são sólidas na temperatura ambiente. E os óleos são líquidos. Já tem aí uma diferença, né? De um modo geral, predominam em sua constituição, né, na sua estrutura, ácidos graxos de cadeia insaturada, os óleos. Então, os óleos, na sua constituição, né, que vocês sabem que os lipídios, né, eles
são formados a partir da associação de um álcool e ácidos graxos, né? Nesses ácidos graxos, quando eles se unem, eles vão formar um lipídio, mas quando se forma um lipídio de cadeia insaturada, eu tenho os óleos, tá? O que é uma cadeia insaturada? Uma cadeia insaturada são cadeias que contêm ligações duplas, ok? Já as gorduras, a constituição da minha cadeia, né, que contém os ácidos graxos, é o quê? Saturada. Ou seja, são estruturas que são formadas apenas por ligações simples. Então, a diferença está no estado físico, né, em qual elas se encontram, né, em temperatura ambiente, e também no tipo de cadeia. As gorduras têm cadeia saturada e os óleos têm cadeia insaturada, tá bom? Agora a gente vai falar sobre gorduras na alimentação. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque é a partir dessas informações que eu vou tentar colocar na minha dieta alimentos que não vão me prejudicar, não é verdade? E aí, essas gorduras, elas são importantes para a nossa alimentação, a gente precisa tê-las na nossa alimentação. E elas são classificadas em gorduras saturadas, gorduras insaturadas e também tem a gordura trans. E qual é a diferença? A diferença está na sua estrutura química e nos seus efeitos sobre a saúde. Isso que é importante, é isso que eu quero falar para vocês. Voltando aqui para a minha cozinha, observe que eu estou aqui numa mesa rica em lipídios. Só que aqui eu tenho lipídios, né? Eu tenho aqui, além dos lipídios, eu tenho as gorduras saturadas, eu tenho a gordura insaturada e eu tenho também gordura trans, tá? A gordura saturada, ela não é boa. Ela é uma gordura ruim, tá? E o excesso dela pode levar ao infarto, a um AVC, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de gordura saturada. E a maioria dos alimentos que contém a gordura saturada é de origem animal. Então, eu tenho aqui exemplos. Os ovos é um exemplo de gordura saturada. Os derivados do leite, como o iogurte e o requeijão, também tem o queijo. Isso aqui são tudo gorduras saturadas. O excesso é um alerta. Nós temos que comer, mas não exagerado, né? A gente quer comer, já quer se acabar. Além disso, existem gorduras saturadas nos biscoitos, nos salgadinhos, pizza, pão, coisas que a gente gosta muito, né, de estar comendo. É gostoso, mas a gente precisa evitar. As gorduras boas, elas vêm principalmente de vegetais, de nozes, de sementes, do peixe. Só que elas diferem das gorduras saturadas por terem menos átomos de hidrogênio ligado às suas cadeias de carbono. As gorduras saudáveis, elas são líquidas à temperatura ambiente e não sólidas, tá? Como as gorduras ruins. Agora, eu vou falar para vocês sobre as gorduras insaturadas, tá bom? Então, vamos lá. Antes de eu falar o que é uma gordura saturada, o que é uma gordura insaturada, eu quero definir, né, quimicamente, o que são gorduras saturadas, ok? Então, são tipos de gorduras que têm todas as suas ligações de carbonos saturadas com hidrogênio,
Isso significa que não possuem ligações duplas entre os átomos de carbono em suas cadeias de ácidos graxos. Então, eu identifico uma gordura como sendo insaturada quando a minha cadeia carbônica ela é formada por ligações simples, né? Ou seja, é uma cadeia saturada, tá bom? Então, se eu tenho uma cadeia saturada, eu já sei que ali tem gorduras saturadas, ok? Vamos conhecer as gorduras insaturadas? A gordura insaturadas, elas são boas, são gorduras boas e elas estão presentes, olha aqui comigo, elas estão presentes no azeite, na azeitona, no abacate, estão presentes também nos grãos, nas sementes, elas estão presentes nos grãos, estão presentes, sabe aquela latinha de atum? Ah, aqui é rico em gordura insaturadas. Então, esses alimentos aqui a gente precisa comer bastante, tá? Porque esses alimentos vão fazer com que o colesterol ruim, olha que interessante, diminua, né? Ou a gordura mesmo diminua no nosso organismo. E aí a gente tem uma qualidade de vida, bem bacana, tá? Mas, no início do século XX, aparece aí um outro tipo de gordura trans, que eram encontradas principalmente em margarinas sólidas e gorduras vegetais. À medida que os fabricantes de alimentos aprenderam novas técnicas de usar esses óleos vegetais, parcialmente hidrogenados, eles começaram a aparecer em tudo. Vão desde os biscoitos, doces, batata frita e pizzas. Então, as gorduras trans, elas são menos saudáveis que as gorduras saturadas. E as gorduras trans, elas estão muito presentes, sabe aonde, gente? Nos alimentos industrializados. E eu quero dar uma dica para vocês. Lá no rótulo vem dizendo o teor de gordura. Vem dizendo se tem gordura saturada, se tem gordura insaturada, tá? Se tem gordura trans. Então, tem biscoito, tem gordura trans, tem gordura saturada? Não coma, gente. Não dê para sua criança, não coloque, tire, né, da sua dieta alimentar, tá bom? Agora, a gordura insaturada, ela é dividida em duas subclasses. Vamos conhecer? Ela é dividida em mono e poli, tá? Mas antes da gente ver essa divisão aí, a gente vai ver o que são gorduras insaturadas, porque é importante quimicamente entender o que são essas gorduras, como é que eu posso diferenciar essas gorduras insaturadas da gordura saturada, tá? Então, as gorduras insaturadas possuem uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono em suas cadeias de ácidos graxos. Então, nas minhas cadeias, né, que tem ácidos graxos, eu vou ter o quê? Eu vou ter a presença de ligações duplas. É isso que vai diferenciar, né? É a presença de ligação dupla ou de ligações simples. Quando tem nas minhas cadeias de ácidos graxos apenas ligações simples, eu tenho gorduras saturadas. E quando eu tenho a presença de ligações duplas, pode ser uma ou mais, viu, gente? Eu já tenho aí a presença de gorduras insaturadas, tá bom? Agora, as gorduras insaturadas, elas podem ser classificadas como monoinsaturadas, é aquelas que têm apenas uma ligação dupla, ou polissaturadas, que são aquelas que possuem múltiplas ligações duplas, ok? Agora, vamos ver essas características dessas gorduras insaturadas do bem?
Então, o estado físico geralmente são líquidas a temperatura ambiente, tá? Estabilidade. São menos estáveis que as gorduras saturadas e mais propensas à oxidação, tá? Então, vamos ver aqui na minha cozinha novamente quais são os exemplos de gorduras insaturadas mono. Vamos lá? Tenho aqui, gente, o azeite de oliva. Isso aqui, ó, é maravilhoso. Tenho também o óleo de canola. Olha outro rico em monoinsaturadas, o abacate. Além do abacate, eu tenho nozes, castanha, amêndoas. Tudo isso daqui são exemplos de gorduras insaturadas do tipo monoinsaturada. Tenho a poliinsaturadas. Onde que eu posso encontrar? No óleo de girassol, semente de linhaça, você também pode encontrar. Devem consumir óleo de milho e também, sabe aquele atum gostosinho, olha, que a gente pode comer no pão, no macarrão, também é rico em poliinsaturados. Então, esse tipo de alimento você tem que colocar na sua dieta, tá bom? Sabe por quê? Porque eles vão fazer uma coisa muito importante. Olha os benefícios, observem comigo aí os benefícios que ele vai poder trazer para a sua vida. Ele vai pegar, né, esses tipos de gorduras insaturadas, vai te ajudar a reduzir os níveis de colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim. E aí, sabe o que ele faz? Ele vai aumentar o colesterol HDL, que é o colesterol bom. Tá? Então, ele aumenta o colesterol bom. Isso é legal pra gente, né? A gente vai se sentir bem. Além disso, o consumo de gorduras insaturadas está associado à redução de risco de doenças cardíacas e inflamações. Então, gente, coloque esses alimentos na sua dieta. Tá bom? E agora vamos conhecer um outro tipo de lipídio. É o esteroide. Aí nós temos o colesterol. Esse grupo inclui o colesterol, que é fundamental para a estrutura das membranas celulares. Serve como precursor para a síntese de hormônios, esteroides, para vitamina D e ácidos biliares. Mas é um colesterol, nós temos, né? Às vezes, nosso corpo ele produz o colesterol. Só, gente, que é o colesterol bom. A gente não pode deixar reinar o colesterol ruim, porque o colesterol, ele tem uma função importante no nosso organismo, como eu acabei de citar para vocês. O colesterol, gente, ele é importante para o nosso organismo, tá? Não pensem vocês que o colesterol, ele é um vilão. Não é. Ele é um tipo de gordura, mas que ele faz parte do nosso corpo. O que acontece é o exagero, o excesso nas gorduras saturadas e na gordura trans. Aí sim, ele se torna o nosso inimigo, o colesterol, tá? Mas nem todo mundo sabe, mas ele é fundamental para a nossa saúde. Está envolvido em diversos processos no nosso organismo, como a formação de membranas celulares, a produção de ácidos biliares, que são úteis para a digestão, a síntese de vitaminas, como a D, e também dos hormônios sexuais. O colesterol bom, ele faz a retirada do colesterol das artérias, inclusive de placas, evitando a aterosclerose. Então, observe aqui na imagem, na primeira imagem, olha uma artéria aí, livre de colesterol, tá vendo? Ela é indicada aqui pela corzinha azul. Essa azulzinha aí é o colesterol bom, tá? O cremezinho aqui indica o colesterol ruim. Olha essa artéria como ela é linda.
Por que que ela é linda desse jeito, né? Ela está livre dessas placas, porque nessa artéria, com certeza, né, faz parte de um organismo de alguém que se alimenta de gorduras insaturadas, né? Evitando assim as gorduras ruins, que são as saturadas e a gordura trans. O colesterol ruim, que a gente pode ver nessas duas imagens aqui, facilita o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Olha como é que está essa terceira imagem, gente. Olha o acúmulo de gordura nesses vasos sanguíneos. Aqui indica que a alimentação não está legal, está se comendo muito, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A gordura trans, ela fica depositada no nosso organismo. Ela fica muito tempo ali. Ela não é legal, tá? E aí ela vai, né, passando pelas nossas artérias e vai fazendo isso daqui, como vocês estão vendo, tá? O colesterol ruim, ele facilita o acúmulo da gordura nos vasos sanguíneos, levando à formação de placas, como a gente pode perceber aqui na terceira imagem. Isso acontece quando o nosso corpo tem muitas dessas moléculas que ficam circulando no nosso organismo em busca de tecidos que precisam de colesterol, tá certo? Então, muito cuidado. Agora vamos conhecer os níveis de colesterol. Para saber o nosso nível de colesterol, a gente faz um exame muito básico. Você sabia? É o exame de sangue. Então, pelo exame de sangue, eu posso identificar, tá, o nível de colesterol no meu organismo. Se ele estiver abaixo de 100 miligramas por decilitro, ele é considerado ótimo, tá? Então, observe aí, ó, 60, né? Então, 60 aí, acima de 60 também, ele já é considerado um colesterol bom, né? E isso decorrente da sua boa alimentação, não esqueçam disso. De 100 até 130, observe aí, já é um colesterol ruim, né? Então, e de acima de 200, muito alto, né? Tá muito alto aí. Mantém o colesterol total, está muito alto, acima de 200. O que significa dizer isso? Que você vai ter que tomar uma medicação, né? Fazer exercícios físicos e ficar longe das guloseimas que a gente adora. Pizza, salgados, pastéis, né? Tudo que contém as gorduras, tá bom, gente? Se não, pode te levar a ter um infarto, um AVC, ok? Então, a gente precisa evitar isso daí. Agora, a gente vai falar sobre um outro tipo de lipídios que são chamados de carotenoides. Os carotenoides, sabe onde eles estão presentes? Aqui, ó, nas frutas e nessas hortaliças. E os carotenoides, eles são pigmentos naturais e eles têm mais de 600 representantes. Os carotenoides, eles dão cor à gema do ovo, ao tomate, à cebola, às folhas verdes e todas as plantas, frutas e flores, ok? Agora vamos ver a função dos carotenoides. São convertidos em vitamina A no corpo, eles são antioxidantes eficientes, têm forte efeito radioprotetor e anticancerígeno, são utilizados para colorir e enriquecer produtos alimentares. Então, gente, precisam comer muitas frutas e hortaliças. Coloque isso na sua dieta. E por último, vamos ver as ceras. As ceras, elas são lipídios.
são constituídas por uma molécula de álcool ligada a uma ou mais moléculas de ácidos graxos, tá? Está presente na superfície das folhas, das plantas, no corpo de alguns insetos, nas ceras das abelhas, até dentro do nosso ouvido humano nós temos lipídios, que são as ceras. É altamente insolúvel e evita a perda de água por transpiração. E para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos para o nosso mural do conhecimento. E no mural do conhecimento, vamos resgatar alguns conceitos importantes que aprendemos na aula de hoje. Então, o que são lipídios, né? São conhecidos popularmente como gorduras e óleos, mas são moléculas orgânicas, né? Compostas principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. As funções do lipídio: fonte de energia, proteção mecânica, função estrutural. Tipos de lipídios: temos aí os glicerídeos, que são óleos e gorduras. Assim, terminamos a nossa aula de hoje, né? E aprendemos que os lipídios, eles são importantes para o nosso organismo, mas cuidado, eles são essenciais, mas devemos colocá-los na nossa dieta de forma equilibrada.